A paz do Senhor Jesus, neste versículo Deus vai falar contigo. Tiago capítulo 4, eu vou ler aqui, a partir do versículo 6 que diz assim: Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Sente as vossas misérias e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Esses versículos são maravilhosos, que vêm trazer um ensinamento. E aqui é Tiago, irmão do Senhor Jesus, que ele vem nos orientar acerca da graça de Deus. Ele começa nos ensinando que Deus, ele resiste quem é soberbo, quem é orgulhoso, quem se sobressai. Quem bate no peito fala, eu não preciso de Deus, né? Mas ele dá muita graça àquele que é humilde. Que é humilde? Eu preciso do Senhor. Eu sozinha não consigo. Eu não tenho condição de me superar sozinha. Tem muitas coisas que a minha mão alcança, mas tem muitas coisas que eu reconheço, só Deus na minha vida. Reconhecendo que nada é, que somos pó, que somos cinza, irmãos, e Deus se agrada disso. E ele nos orienta muito mais assim, dizendo, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é se sujeitar? É se ajoelhar diante dele e dizer, Jesus, eu estou aqui. Preciso dos teus conselhos, preciso que o Senhor segure na minha mão, preciso que esclareça, preciso que o Senhor abra a minha visão, a minha audição, preciso que o Senhor me aconselha, preciso que nesta noite o Senhor me abraça. Pai, estou passando por situações, ventos, mas eu sou limitada, eu preciso da tua mão sobre a minha vida e sobre a minha história. Eu não consigo dar um passo, Senhor, sem a tua direção, sem que o Senhor esteja na minha frente, porque se eu estiver sozinha neste caminho, eu pereço, Senhor. É reconhecer a grandeza, a magnitude do Senhor, a majestade dele, a santidade dele. É dizer que sem ele nós somos nada, nós não temos condição de nada. Se ele apenas tirar o nosso ar, nós perecemos. Ele é soberano e ele controla todas as coisas. E quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, é o nosso Pai, é o nosso amigo, ele é o nosso conselheiro, ele é o príncipe da paz. É ele o nosso Salvador. E recorremos a ele como sendo o grande. Que sem ele nós não somos nada, nós pereceremos. E isso agrada a Deus, é se sujeitar, é dizer, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, na minha história. Mas logo em seguida ele nos orienta também, louvado seja o nome do Senhor, e ele fala, olha, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, resistir ao diabo. E como eu resisto ao diabo? Louvado seja o nome do Senhor, se a cada dia, a cada manhã, no meio do dia, no meio-dia, no meio da tarde, à noite, qualquer horário, ele chega com bandejas para mim. Como eu resisto? Primeira coisa, irmãos, orando, tá? Temos que orar, temos que buscar, temos que estar em Deus, temos que estar vigilantes, temos que reconhecer pelo Espírito Santo quem é que está se aproximando de você. E qual é a oferta, qual é a bandeja? Louvado seja o nome do Senhor, porque a oração nos traz discernimento de espírito. E outra coisa, leitura da palavra e jejum. E também estar de joelho pedindo direcionamento e fortalecimento diante do Senhor. Pai, me ajuda, me orienta, me esclarece. Senhor, é de ti, é do mal, é do diabo. Pai, me ajuda. E o Senhor vai te capacitar, irmão. O Senhor vai abrir a tua visão. Antes de chegar em ti, o Espírito Santo já vai olhar e vai dizer para você, filho, cuidado, é laço. Filha, cuidado, é uma armadilha. Cuidado, é satânico. Ele avisa a gente, irmãos. Ele avisa.
Louvado seja o nome do Senhor. E assim você vai criando elo, você vai criando ali uma intimidade com o Senhor. E você vai aplicando a palavra dele na sua vida. E Deus vai te dando vitória a cada momento. Porque é assim, é você dizendo não para o diabo. E Deus te abençoando, Deus te fortalecendo. E sem contar que Deus esclarece através do Espírito Santo o que está chegando diante de ti. Se é dele ou se é de outro. Amém? Ou se é do mal, vamos dizer assim. E quando a gente resiste, irmão, pela palavra de Deus, pela obediência a Deus, por orar, por jejuar, por ler a palavra, por estar na presença de Deus, ele é obrigado a bater em retirada, fugir de nós, porque Deus nos enche de graça, nos enche de unção, coloca autoridade sobre nós e ele não tem poder daí sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 8 ele fala: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Olha que coisa mais linda. Você vai diante do Senhor, você dá um passo em direção ao Senhor Jesus e ele dará dois em sua direção, porque ele vai ver o seu esforço, ele vai ver a sua busca incessante em querer ser auxiliado por ele, em querer ser ajudado por ele, em querer ser guiado por ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aí em seguida ele fala: olha, já que você se aproximou de Deus e Deus se aproximou de você, é bom você limpar as suas mãos. Nós somos pecadores e de duplo ânimo. Ele nos convida a purificar o nosso coração. E quem é que purifica? Louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que vai nos orientando. Olha, aqui não pode, isso não é mais para você. E ali o Senhor vai falando com você, você vai lendo a palavra de Deus, você vai aprendendo o que agrada a Deus. E aí você vai ser ministrado pelo Espírito Santo. E Deus vai começar a tirar de você tudo aquilo que é impuro. Porque o nosso Deus trabalha assim. Você já vai ter consciência do que agrada e o que desagrada a Deus. E com isso, com duplo ânimo, você vai purificar o seu coração através do Espírito Santo, fazendo a vontade do Senhor, tirando os empecilhos, tirando tudo aquilo que é do mundo, irmão, tudo aquilo que é do mundo, porque a palavra do Senhor diz para nós que nós temos que arrancar, virar as costas para o mundo, porque quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus, e isso é muito grave, é muito sério. Tem muita gente aí, amiguinho do mundo, pensando que Deus é amigo dele, e Deus está dizendo que não é. Não tem nada a ver com você. Ele está dizendo: és amigo do mundo? Tornou meu inimigo. Imagina nós que não somos nada, sermos inimigos de Deus. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos cada dia mais nos aproximarmos do trono da graça, reconhecendo a grandeza dele e a santidade dele, reconhecendo que nós a cada dia temos que nos separar e nos santificar para agradar a ele. E ainda ele fala assim, ó, que nós temos que sentir as nossas misérias e que temos que nos lamentar e temos que chorar e nos converter, irmãos, isso é muito sério. Na presença de Deus não dá para ficar de qualquer maneira, porque haverá um preço a ser pagado. Quando nós ficamos de qualquer maneira e achamos que Deus está se agradando, né? É necessário se converter. E quando se fala de conversão, é tirar de nós e mudar o percurso, é tirar de nós tudo aquilo que desagrada a Deus e mudar a rota daquilo que a gente vivia antes de conhecer o Mestre, antes de conhecer a palavra de Deus. Então nós temos que mudar, temos que ser transformados, temos que ser vivificados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. E ele chama a nossa atenção a respeito e acerca de sermos transformados. Por quê? Porque nós vamos reconhecer a nossa miséria, nós vamos lamentar, chorar, tudo que vivemos, tudo que pecamos, irmãos. Haverá um temor dentro de nós e ele nos convida a se converter e tirar essa alegria da carne, né? E chorarmos diante do Senhor com prantos, porque daí o nosso gozo, né? Nosso gozo carnal vai nos trazer tristeza, irmãos. Quando nós pecarmos, quando nós cairmos, nós vamos nos entristecer. Aí você vai diante do Senhor: pelo amor de Deus, Jesus, misericórdia de mim, Pai, caí, pequei, errei, Senhor, me ajuda, me fortalece. Quantas vezes, irmãos, eu fiz isso? Quantas vezes eu desci na presença do Senhor e falo: Jesus, eu não acredito que eu falei, que eu pensei, que eu agi daquela maneira. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida.
E graças a Deus, que o nosso Deus ele é fiel e justo e está pronto a nos perdoar. E aí ele fala, olha, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Para ser exaltado diante de Deus, na presença de Deus, é necessário descer todos os dias, reconhecendo as nossas misérias, reconhecendo que Ele é o Deus da nossa vida, que Ele é o nosso Salvador e só nele nós podemos confiar e depositar toda a nossa vida, tudo que temos e que somos. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a cada um. Uma excelente noite a todos. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.